pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Bergsten e você é muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E para iniciar os trabalhos, eu quero deixar no ar uma pergunta. E a minha intenção com essa pergunta é fazer com que você faça uma autorreflexão sobre a sua vida. É óbvio que você não vai responder para mim aqui no vídeo, mas você pode deixar aí nos comentários o que você descobriu se analisando e o que mudou na sua vida depois desse vídeo, se é que alguma coisa vai mudar. E a pergunta é: você está satisfeito com a sua vida? Não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta simples e de resposta mais simples ainda. Pense assim: baseado no que você imaginou anos atrás, em como seria a sua vida, você acha que conseguiu chegar onde queria? Para te ajudar, eu bolei um exemplo que é assim: você diz, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo e hoje estou exatamente onde eu gostaria de estar. Ou então você pode se dizer: nada do que eu imaginei saiu como eu esperava. Qual é a sua resposta para você mesmo a essa pergunta? Pause o vídeo e pense a respeito, se for necessário, e depois volte a assisti-lo. Seguindo o mesmo raciocínio, à medida que nós vamos nos aprofundando nesse tema, eu quero mostrar para você o que pode ser feito para alcançarmos os nossos objetivos e, se for o caso, nos tirar da situação que a gente se encontra atualmente. E para isso eu quero te contar uma historinha. Quem gosta de histórias de reis, conquistas e reis? Eu adoro histórias de reis. E essa será uma dessas histórias. Nós vamos falar sobre o que aconteceu com um rapaz chamado Ezequias, que se tornou rei de uma hora para outra. Encontramos o relato dessa história escrito na Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 28, versículos 27, o que diz assim: o rei Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém. Porém, não o sepultaram nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. A história do rei morto servirá apenas de base. O filho dele, que tomou seu lugar após sua morte, é que interessa pra gente. Mas antes, eu quero considerar algumas coisas com você. Normalmente é desse jeito que funciona. Depois que qualquer pessoa morre, ela vira uma pessoa boa, um santo. E é comum para quem já frequentou velórios, e eu já frequentei dezenas de velórios, e um dia eu conto essa história. É comum nos velórios ouvirmos frases do tipo: fulano era um doce, um amor, não merecia ter morrido. Ou essa: cicrano era incapaz de fazer mal a uma mosca, o céu ganhou um presente. Isso quando o defunto era realmente uma pessoa legal. Mas e quando o presunto não era lá flor que se cheirasse? Aí as frases são mais ou menos assim: esse aí vai dar trabalho lá no céu pra Deus, mas eu acho que ele consegue dar um jeito nele. Ou então essa aqui: fulano tinha uma personalidade difícil, mas no fundo era lá uma pessoa boa. E aí seguem-se uma frase atrás da outra com eufemismos nesse sentido. Para quê? Para tornar o falecido uma pessoa legal. Mas se você prestou bem atenção ao texto que eu li, o tal do rei Acás, que morreu, não era um sujeito lá muito querido não pelo povo. Muito pelo contrário, o cara era bem odiado. Isso porque as coisas que ele fez quando era rei, não estavam no gibi. A coisa estava tão feia pro lado dele que as honrarias, salamaleques e rapapés dadas aos reis por ocasião de sua morte, a ele foram negadas. E não foi permitido que o seu corpo fosse enterrado junto aos outros reis de Israel no mausoléu real. Isso era um claro sinal de desaprovação do seu reinado. Tudo isso, como eu já falei, era porque Acás fez tanta besteira enquanto era rei, que não deixou saudades em ninguém quando ele morreu, nem seu próprio filho Ezequias. Aliás, ele deixou sim. Todos os povos que rodeavam Israel naquela época sentiram muita falta de Acás, porque além dele ter sido um péssimo administrador para o seu próprio povo, ele também foi um comandante de tropas terrível, perdendo praticamente todas as batalhas que lutou. Agora imagine então o tamanho da batata quente que caiu no colo do filho dele, o coitado do Ezequias. E quando o texto nos diz que Ezequias assumiu o reino, a gente pode se perguntar: que tipo de reino foi esse? E eu respondo: foi um reino falido. E falido em todos os sentidos. Não havia mais dinheiro, não havia exércitos e muito menos armas. Não tinha também a adoração a Deus, porque seu pai deu todos os tesouros e utensílios do templo para acalmar a fúria dos seus inimigos. Um reino que viu suas famílias serem destruídas pelos assassinatos e estupros. Em resumo, o reino era uma bagunça e uma desgraça total. E essa era a situação atual que esse moço,
com apenas 25 anos de idade, foi coroado como novo rei. Um rei de um reino todo quebrado e destruído. Mas agora ele precisava tomar uma providência. Afinal, era o novo rei. Então, vamos analisar a situação. Imagine comigo como estava a cabeça desse cara. Ezequias havia sido treinado para ser um rei em um lar de derrotas, vendo seu pai ser humilhado e envergonhado por todos os povos ao redor, que invadiu e saqueava seu povo e as riquezas do reino. Se é verdade o que dizem por aí de que as pessoas podem se tornar um produto do meio, o tal do Ezequias tinha tudo para se dar mal e ser um fracassado. Não é verdade? E é aqui que eu já quero te dar um recadinho. Você se torna fruto do meio somente se conformar com o meio. A decisão é sua. Não interessa o ambiente que você foi criado. Você tem um Deus que pode fazer você superar todas as adversidades e te fazer chegar aonde Ele quer que você chegue. Então, desde já, eu te digo, não venha me dizer que na sua casa seus pais eram separados, que abusaram de você, que te bateram, te espancaram, que não tinha dinheiro para nada, que a pobreza era grande e outras mazelas do tipo. Deixa eu te dar uma notícia. Qualquer desses argumentos que você der para tentar justificar sua derrota ou seu fracasso, não mudará o fato de que a derrota continuará sendo derrota e o fracasso ainda será um fracasso. Então, desde já, eu te digo, arrume um argumento que justifique a sua vitória. Hashtag fica a dica. Vamos voltar ao Ezequias. E ao ler o texto que segue após o enterro do pai dele, eu notei uma coisinha. Veja o que está escrito no capítulo 29, versículo 2 de 2 Crônicas. Seguindo o exemplo de seu pai, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus. Ora, o pai dele tinha sido Acás. Como é que a Bíblia fala que o pai dele foi o rei Davi? É que Davi tinha sido também antepassado de Ezequias. E, consequentemente, uma referência muito melhor do que seu próprio pai. Então, antes de mais nada, ele procurou uma referência boa, onde pudesse basear suas decisões. Então vai aqui outra dica para você. Se você não tem alguém próximo para ser exemplo para sua vida, em vez de ficar achando desculpas para fazer a coisa errada, encontre uma pessoa honrada que possa ser uma referência boa para você. Pode ser uma pessoa que já passou pela sua vida. Pode ser um amigo, seu chefe, seu pastor. Na verdade, não importa quem seja essa pessoa, desde que seja alguém que motive você a ir para frente. Ande perto de pessoas que sejam boas referências para você. Não ande com qualquer cabeça de bagre. Ande com pessoas que te abram os olhos para ver coisas que você ainda não viu. Faça uma leitura onde a sua vida está agora. A sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual. Dê uma olhada onde você está e verifique se é onde você gostaria de estar. Se for, é só fazer manutenção e ir melhorando aos poucos. Mas se o que você viu não foi do seu agrado, você tem duas opções. A primeira é se acomodar e ver o que a vida reserva para você no futuro. E eu te garanto que não será nada muito bom, não. E a segunda opção é resolva sair dessa situação o mais rápido possível. Então, tendo como referência o rei Davi, Ezequias identificou que o maior problema que ele tinha entre todos os outros problemas era a ausência de Deus no meio do povo. E após Ezequias entender a situação do povo e dele próprio, ele decidiu fazer a coisa certa. E no versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas, ele diz: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor de sua ira se afaste de nós. E a partir daí, o que se viu foi um rei seguido por seu próprio povo, adorando a Deus e se desculpando pelos erros do passado. E fizeram isso da maneira certa, de acordo com os manuais dados por Deus a Moisés e que foram reeditados pelo rei Davi. A consagração durou 7 dias, até que a Bíblia diz que o Senhor atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. E não parou por aí não. Ezequias deu ordens para que fossem desfeitas todas as besteiras que seu pai havia feito. E o povo, que estava revigorado após 7 dias de consagração a Deus, atendeu prontamente às ordens do rei. E o que se viu foi que a Bíblia relatou que tudo que Ezequias fez para o templo do Senhor, ou em obediência à lei de Moisés, deu certo,
porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Que bonito, né? A história do rei Ezequias vai continuar, mas antes me permita te falar uma coisa. Se até aqui você ainda não identificou a sua vida, a real situação que você se encontra, e não tem certeza absoluta se a sua vida está ou não onde você gostaria que estivesse, isso é um mau sinal para você. Então, deixa eu te dar uma ajudinha. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nós é ser franco com a gente mesmo. Quanto mais sincero você for com você mesmo em relação às coisas que te acontecem, mais facilmente você conseguirá resolver seus problemas. A segunda coisa que eu te recomendo a fazer é não se conformar com essa vida medíocre. Ai, Marcelo, você agora já está ofendendo. Não tô não. Quer ver? Dá um Google aí. Medíocre não é nada ruim não. Medíocre é apenas o que está dentro da média. Medíocre é tão perigoso porque ele é bom, é confortável. E quando a gente se acostuma com o médio, com o bonzinho, a gente não vai atrás de viver o excelente, o extraordinário. Os mais velhos, como eu, vão se lembrar daquele ditado que havia antigamente. Não é uma Brastemp, mas tá bom. Tá bom nada. Temos que querer o melhor. O mais ou menos não é bom não. É isso que você quer para sua vida? Uma vida medíocre? Provavelmente não. Então, ser humano, vai logo para a próxima fase e decide de uma vez por todas viver uma vida extraordinária. Descubra o que é que foi que levou a sua vida a ficar na média e mude sua história. E essa descoberta tem a ver com o seu passado, tem a ver com o ontem. E na verdade a coisa funciona mais ou menos assim. Se você quer saber quem você é hoje, olhe para aquilo que você fez ontem. Se você quer saber quem você vai ser amanhã, veja o que você está fazendo hoje. E quando você descobrir o que te colocou no lugar que você está agora, você vai saber o que não deveria ter feito e fez, e o que deverá fazer. E mais, saberá o que deverá desfazer. Assim fez o rei Ezequias. Desse jeito ele procedeu, desfazendo as bobagens que seu pai havia feito e trouxe o povo de volta para Deus. Mas tudo isso tem um probleminha. Pode até parecer, mas as coisas não mudam de uma hora para outra. Desfazer e refazer leva tempo. Quer ver um exemplo? Você com esses quilos e quilos a mais não vai perder essa pança cultivada e tratada com tanto carinho de uma semana para outra. Afinal de contas, foram anos de investimento até ela chegar aonde chegou, não é verdade? Então, se você quer abandonar essa forma de barril e ter um dia uma barriga de tanquinho, terá de se esforçar muito nos exercícios e mudar os seus hábitos alimentares. Outro exemplo que eu gosto de dar é sobre a quebra de confiança. Para ganharmos a confiança de alguém, leva tempo. Seja na família, no trabalho, no casamento ou até entre os amigos. Mas quando essa quebra de confiança acontece, não adianta imaginar que um pedidinho de desculpas vai resolver tudo e ficará às mil maravilhas novamente de uma hora para outra. Não é assim. O processo vai ser longo. Às vezes, mais longo do que foi para você conquistar a confiança da primeira vez. E nesse caso específico da confiança, às vezes nunca se recupera totalmente a confiança perdida. Mas o que você tem que ter em mente é que ficar em uma situação ruim, desagradável e de insatisfação não é uma opção. Então, queira sempre melhorar, deseje evoluir, mesmo que isso seja muito mais trabalhoso do que você esteja disposto a fazer. E seja o que for que você vá fazer para chegar no lugar desejado, comece a fazer hoje. Não fique empurrando nada para amanhã. Não deixe para a próxima segunda-feira, como a gente costuma dizer. Não deixe para 1º de janeiro. O dia da mudança é hoje. É hoje que você tem que se aproximar de Deus. É hoje que você tem que pedir desculpas para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para sua filha, para os seus pais. É hoje que você tem que, de uma hora, definitivamente começar a mudar de atitude no seu trabalho, para que as pessoas comecem a te respeitar, para que as pessoas vejam você como uma pessoa que é digna de respeito. Tudo se resume no hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Amanhã pode não acontecer, ou amanhã é incerto, ninguém sabe. E pode até ser que amanhã seja tarde. Voltemos ao Ezequias. Ao lermos a história dele, vemos que ele fez tudo o que estava ao alcance dele. Veja bem, ele fez tudo. Lembre-se disso lá na frente. Que estava ao alcance dele para levantar o moral do povo. Inclusive resgatou tradições que seu pai havia abandonado e convocou
partes distantes do povo de Israel para se unir a eles. Essa atitude teve o efeito esperado e o reino se uniu e prosperava. Mas justamente quando tudo parecia estar indo bem e as coisas pareciam que iam passar para um patamar mais acima, apareceu às portas da cidade um tal de Senaqueribe, que era o rei da Síria, chamando Israel para a guerra. Pensa num cara perigoso, era esse tal de Senaqueribe. E o pior, o pai dele foi o camarada que venceu o pai do Ezequias. E enquanto Ezequias foi treinado em um lar de derrotas e fracassos, o Senaqueribe foi criado e treinado em um lar de vitórias e conquistas. Então, o Senaqueribe estava acostumado a vencer e o Ezequias estava acostumado a perder. O que o rei da Síria não sabia era que agora Israel estava sob nova direção. Por isso que ele chegou e acampou seus exércitos, intimidando a cidade e pensando: meu pai ganhou do pai dele e eu vou acabar com esse perdedor também. Eu já disse antes e vou dizer de novo, não interessa a sua condição anterior. O futuro ainda não existe, não aconteceu. Você tem um Deus que é poderoso para fazer com que as coisas possam mudar e a sua sorte possa ser transformada. De uma vida de perdas e fracassos, o nosso Deus pode transformar tudo em vitórias. O mesmo acontece com quem vem de uma onda de sucessos. Veja bem, como diz lá em Provérbios capítulo 16, o orgulho, ele vem antes da queda. Se você estiver se achando tal e não estiver sempre se firmando no Senhor, sua queda é certa e garantida. O Senaqueribe, então, enviou uma carta aberta ao povo que dizia mais ou menos assim: povo de Israel, não dê ouvidos ao rei de vocês. Meu pai ganhou do pai dele e eu tô aqui seguindo os passos do meu pai. Já ganhei de todas as nações ao redor e eu quero ver quem é o Deus de vocês para livrarem vocês da minha mão. Ezequias agora estava numa sinuca de bico, sem exércitos para lutar e sem armas. Ele era uma presa fácil para o rei da Síria. Mesmo assim, ele virou para o povo e disse: não temas. Então, Ezequias chamou o profeta de Deus, Isaías, e eles pediram a Deus em oração uma saída para aquela situação. Meus queridos, não existe situação difícil para Deus. Seja uma pessoa que confia plenamente nele e ele jamais vai te abandonar. Mas lembre-se, não adianta procurar a Deus somente quando a coisa já está feia. Você viu o que o rei Ezequias fez. Ele trouxe Deus para o centro do governo dele e para o meio do povo. Tenha uma vida onde Deus seja o centro dela. E nas horas difíceis ele será o seu refúgio e a sua fortaleza. E o que a Bíblia diz é que o Senhor ouviu a oração de Israel. Meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, só uma dicasinha para você: faça tudo. Repita comigo: faça tudo. Isso, faça você tudo o que for possível fazer. E então, deixe o impossível para que Deus faça. E o que lemos no versículo 20 do capítulo 32 de 2 Crônicas é o seguinte: o Senhor enviou um anjo. Você acredita nisso? Parece até brincadeira, né? Mas não, foi um anjinho só. Deus enviou um anjo e ele chegou lá e matou todos os valentes do exército da Síria. O anjo não matava covardes, só os valentes. Por quê, Marcelo? Porque se o anjo matasse todos que estavam no campo de batalha, quem é que contaria a história para os que ficaram na Síria sobre o que aconteceu? A propaganda é a alma do negócio. O anjo partia para cima do soldado sírio. Se o soldado sírio encarasse, morria. Se fosse covarde, corria e viveria para contar a história. E por que isso? Porque Ezequias havia feito tudo certo, mas a única coisa que ainda não estava certa é que as nações ao redor de Israel ainda estavam pensando que Israel era um povo fracassado. Então, o soldado covarde saía correndo e chegava lá na terra dele, todo esbaforido, e falava: o Ezequias não tem exército, ele também não tem armas, mas ele tem um anjo lá, que vale por 10 exércitos. Imagina comigo a cena desse cidadão contando. Aí alguém deve perguntar para ele: um anjo só? Sim, um só, responde o covarde. Porque se tem dois, eu não chego aqui para contar a história. Só deu para fugir porque tinha só um.
E sabe o que é mais legal nessa história? Foi o que aconteceu depois. A Bíblia diz que as nações vizinhas vinham visitar o Ezequias. E o texto diz que os reis traziam presentes para ele, para Deus, aliás, para que ele não colocasse o anjo contra as suas nações. E também traziam presentes para Ezequias, porque afinal Ezequias tinha uma influência com o chefe do anjo, que era Deus. Gente, isso para mim é fantástico, é fabuloso. Um cara que começou seu reinado do jeito que foi, um ambiente tão negativo, com um futuro nada promissor pela frente, e chega a obter resultados tão positivos como esse, isso é extraordinário. Tudo isso que eu posso dizer para você sobre essa história fantástica é um resumo, só para motivar você a entender que não existe situação perdida. Não interessa o tamanho do seu problema hoje, não importa como foi que você chegou onde chegou. Se você colocar Deus no centro da sua vida e deixar com que Ele seja o Senhor dela, eu tenho certeza absoluta que Ele te fará vitorioso nas suas batalhas diárias. A minha vida é um exemplo disso. Eu fiz todas as besteiras possíveis que uma pessoa pode fazer para se autodestruir. Tudo estava perdido para mim, tudo acabado. E eu não via nenhuma solução aparente. Eu cheguei, como se diz por aí, no fundo do poço. Alguns, quando chegam no fundo do poço, começam a cavar procurando uma saída ao invés de olharem para cima. Eu olhei para o alto, para o meu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Eu me humilhei, eu me reconciliei com Ele e eu convidei Ele para ser o meu Senhor. Então, o que era trevas, em luz se transformou. A saída que não existia, Deus criou. E hoje eu estou aqui, levando até você esta palavra. Vale a pena trilhar o caminho certo. O orgulho só adia o seu sucesso. Os humilhados serão exaltados. E isso é bíblico. Faça a coisa certa e vença as suas batalhas impossíveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Dê o seu like, que isso é muito importante para que o YouTube veja que os vídeos são populares e ele possa recomendar esses vídeos para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Não guarde essa palavra só para você. Faça com que ela alcance mais e mais gente. Escreva aí nos comentários quais as mudanças da sua vida vai tomar a partir desse vídeo de hoje. E escreva também sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou!